Meu nome é Leonardo Rocha e eu vou falar de algumas figuras de linguagem que Machado de Assis costumava usar em suas obras. A primeira é a metalinguagem, onde basicamente ele usa uma linguagem para falar sobre aquela linguagem. Então, um exemplo seria você escrever um poema sobre o ato de escrever um poema. Você escrever uma crônica sobre o ato de escrever uma crônica. Ou às vezes você até pintar um quadro e o desenho é um pintor pintando um quadro, entendeu? Isso é metalinguagem. É... Machado de Assis deixa isso muito claro no poema de Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele diz: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias, pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Aqui nesse momento em que ele fala abrir essas memórias, o narrador personagem ele se refere a começar a escrever um livro. E nele ele diz algumas reflexões que fizeram ele a escrever esse livro. É basicamente isso, metalinguagem. Segundo é o pessimismo. Basicamente, pessimismo é uma atitude mental negativa, em que normalmente se antecipa uma situação indesejável. Machado de Assis ele utilizava desse meio, mas como uma reflexão. Alguns temas que ele abordava com essa pegada seria o planeta é plano, o aquecimento global é uma ficção e que é um desperdício investir em ciências humanas e artes. Então é basicamente isso. Ele usava do pessimismo como uma reflexão nos seus poemas. Intertextualidade é a relação entre dois textos, ou seja, a gente tem um texto principal e um texto paralelo. Partes desse texto paralelo vão estar inseridas no texto principal. Então a gente pode entender como intertextualidade um texto dentro do outro. Algumas obras de Machado de Assis que usam da intertextualidade é Dom Casmurro e A Cartomante, onde Machado de Assis usa ideias, citações e frases de poemas de Shakespeare inseridas dentro do seu poema. Ou seja, isso é intertextualidade, um texto dentro do outro. Oi, meu nome é Rayane e eu vou falar sobre a biografia de Machado de Assis. Bom, Joaquim Maria Machado de Assis para os próximos, nasceu em 1839 e morreu em 1908. Ele tinha um pai com relacionamento interracial que sabiam ler e escrever, o que não era tão comum na época porque ainda estava no período de escravidão, infelizmente. Com isso, ele também aprendeu a ler e escrever, só que ele era autodidata, o que também ajudou a aprender novos idiomas. Estudiosos dizem que ele tinha epilepsia e sinais de gagueira. Quando ele cresceu, casou-se com Carolina Machado, que era 4 anos mais velha do que ele, e dizem que ela era inteligentíssima, que até corrigia e revisava as obras do autor. Ele ficou famoso por seus contos e romances, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nós estudamos ao decorrer desse bimestre, e ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Não só isso, ele também participou de movimentos políticos, como o movimento abolicionista, e infelizmente morreu de câncer. Olá, me chamo Pedro Arão e eu falarei da apresentação geral dos personagens. Bom, basicamente, os personagens da obra eram representantes da elite brasileira do século XIX. No entanto, personagens importantes também que faziam parte das classes mais inferiores, ou seja, os escravos e pessoas da classe média. E a sociedade daquela época constituía em uma divisão nítida, ou seja, ela era dividida em donos de escravos, as pessoas que moravam nas cidades e os rurais, ou seja, aquelas pessoas que moravam nas zonas rurais. Bom, e esses grupos, essas classes, eram as mandantes, as que constituíam os patamares principais daquela época. Como no livro não haviam imagens que representassem e ilustrassem os personagens, eu decidi pegar os atores que interpretaram eles no filme, ok? Bom, como personagem principal temos Brás Cubas. Como o próprio nome do livro já diz, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este livro ele conta a história de Brás Cubas, que é o personagem principal,
e que é o narrador também, e ela se inicia, a história de Brás Cubas se inicia após sua morte, contando assim de uma forma não linear as suas memórias, ou seja, de uma forma não organizada. Virgília, grande amor de Brás Cubas e sobrinha de um ministro. O pai de Brás Cubas queria que eles tivessem se casado, tivessem um relacionamento para que Brás Cubas pudesse entrar na política nacional, que ele pudesse se consolidar e ter uma carreira de sucesso. Gênia, denominada pelo Brás Cubas, ou seja, pelo protagonista, a Flor da Moita. Por que esse nome? Bom, Brás Cubas deu esse nome à menina porque quando ele era criança ele havia flagrado seus pais tendo, como posso dizer assim, um relacionamento atrás de uma moita. E Brás Cubas flagrou este momento. E desde então ele colocou este nome na menina. Ele se apaixonou por ela, mas ela tinha na visão dele um defeito. Ela era manca, ou seja, ela era coxa, e por conta disso ele não firmou um relacionamento com ela. Bom, o seguinte personagem se chama Lobo Neves. Ele se casou com Virgília, se consolidou na carreira política, mas ele sofreu com uma questão: a traição de sua esposa com o protagonista, ou seja, com Brás Cubas. O próximo personagem se chama Quincas Borba. Ele era teórico do humanitismo, a qual teoria Brás Cubas aderiu, e após um tempo ele morreu de demência. A próxima personagem se chama Dona Plácida. Ela era representante da classe média, ou seja, da classe mais inferior, e tinha uma vida muito dura de muito trabalho. O próximo personagem se chama Prudêncio. Ele era escravo de Brás Cubas na sua infância. Quando Brás Cubas era pequeno, ele já tinha um escravinho, que era Prudêncio. Quando ambos envelheceram e cresceram, Prudêncio adquiriu a sua alforria e foi liberto. Mas ele cometia digamos assim, um grande erro. Ele era aquele ex-escravo que maltratava outros escravos. Bom, após conseguir a sua alforria, ele cometia essas ações. Ele tinha esse pequeno defeito. Mas Prudêncio também era um representante da classe média inferior, já era um escravo daquela época. Essa foi a minha parte, espero que tenham gostado. Fique agora com o próximo aluno que irá apresentar. Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre alguns temas aqui e um deles será o humor. Bom, o humor basicamente é a disposição do ânimo de uma pessoa, ou seja, ela pode estar triste, feliz, pode estar neutra, né? E basicamente isso é o estado de espírito dessa pessoa. Ou seja, ela pode estar fazendo gestos felizes, pode estar fazendo gestos tristes, né? Ou senão gestos irados, com raiva, né? E eu peguei aqui um exemplo de humor, que é a chart, que tá escrito aqui: rede social, lá na parede, lá no fundo. E o pai de família que tá dizendo: rede social, aqui em casa é outra coisa. Ou seja, ele tá meio que falando que, na verdade, a rede social não é a rede social que a gente mexe no celular, que compartilha mensagens um com o outro, né, rede social, mas sim a rede da casa dele, onde ele balança e todo mundo da família dele balança. Ironia. Ironia é a ação de dizer o oposto do que a pessoa vai expressar. Um exemplo é: você foi super bem na prova, por isso não vai passar de ano. É um exemplo de ironia. Mas também tem outros tipos de exemplos que, para entender melhor, que é tipo um exemplo: ele correu tanto que nem uma tartaruga. Ou seja, dá a entender no sentido ao contrário do que você estava pensando. E muita gente confunde ironia com sarcasmo. E eu sei que não é o tema que eu tô falando aqui, mas só para entenderem, pra vocês entenderem. Bom, sarcasmo é quando o comentário ele insulta a pessoa, ele zomba da pessoa, até ofende. Isso é o sarcasmo, entendeu?
Digressão. Digressão é a ação ou efeito de distanciar, de se afastar do local que a pessoa tá por um tempo, depois voltar. Bom, e tem vários tipos de digressão machadiana. Vou falar aqui alguns. O exemplo da Machado de Assis falou aqui, escreveu falar com o leitor e orientar, tipo, no próprio texto. E também ele faz referência à própria narrativa, metalinguagem, o narrador divide a técnica dele com o leitor, da história e tal. E é basicamente isso. Ele meio que para o que ele tá fazendo para falar pro leitor e depois ele volta pro texto, fazendo essa jogada aí. Olá professor, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o enredo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a obra se inicia com uma declaração do protagonista e narrador Brás Cubas, na qual ele fala que foi vítima de pneumonia, né? E uma das primeiras coisas que ele fala também no início do livro é sobre o seu enterro, na qual aparecem apenas 11 amigos. E por conseguinte ele acaba falando um pouquinho de alguns eventos da sua vida, né? Eventos na infância, na adolescência e também na fase adulta. E ele também fala um pouquinho, ainda no começo do livro, sobre as suas grandes expectativas sobre o remédio emplastro, né? Na qual ele tinha grandes expectativas que teria a cura e tal. Bom, durante a infância de Brás Cubas, ele comenta um pouquinho da sua relação com seu escravo, o Neguinho Prudêncio, no qual, dentro dessa relação, nós podemos ver a superioridade de Brás Cubas, né? Com algumas certas brincadeiras, na qual ele fazia o seu escravo de cavalinho e montava em cima dele. Além do seu escravo, ele falava um pouquinho de um amigo de escola, que seria o Quincas Borba, e logo, no futuro, ele acaba se tornando um filósofo que desenvolve a teoria do humanitismo. Bom, durante a sua juventude, Brás acaba se apaixonando por uma prostituta de luxo chamada Marcela. E ainda mais que essa relação deles era baseada em puro interesse, Brás ainda insistia que era uma relação de amor, né? No qual Marcelo amou por 15 meses e 11 contos de réis. E preocupado com o envolvimento que Brás tinha com Marcela, seu pai mandou ele estudar fora do país, na qual ele estudou Direito em Coimbra. E quando ele volta para o Brasil, ele acaba se apaixonando por Virgília. No entanto, ela acaba se casando com o Lobo Neves. Bom, mesmo ela se casando com o Lobo Neves, isso não impedia que eles se encontravam, né? Eles se encontravam numa casa alugada e esse adultério, né, era tudo encobrido pela empregada de Virgília. Bom, e por fim, Brás Cubas acaba entrando para a política, embora acaba fazendo um trabalho medíocre, essa posição acaba garantindo ele status, né, no mundo na qual a aparência é o mais louvável. Olá professora, tudo bem? Agora eu vou falar sobre a relação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas com a escola literária da época. Bom, a escola literária da época que acaba se destacando, né, é o realismo, que acaba vindo depois após o romantismo, e teve início, né, um dos livros que acabou fundando o realismo no Brasil é o próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito pelo Machado de Assis, um dos grandes escritores do realismo. Esse realismo acabou vindo da Europa e grandes características também vieram para o Brasil, como o forte tom crítico e irônico, o repúdio à idealização do amor, típico do romantismo, a descrição objetiva da nova realidade urbana e o retrato dos costumes da classe média da época. Então, o realismo, né, acaba trazendo realmente uma real, né, não acaba sendo um sentimento tão exagerado como era o romantismo, como era retratado, tudo são flores, não, acaba sendo uma crítica muito forte à desigualdade e essas coisas.
Olá, eu vou falar sobre críticas à elite burguesa carioca e Brás Cubas. Bom, primeiramente é importante levar em consideração o contexto histórico. O que estava acontecendo na época para haver críticas por isso? Primeiramente, acabar de passar a Revolução Francesa, ou seja, a burguesia tinha acabado de tomar o poder. Em vez de ser mais monarquia, agora era a burguesia dominando. Então, daí foi se acabando o período romântico e foi se começando o período realista. Então, Machado de Assis fez muito parte desse movimento. E o que ele criticava, mais ou menos? Criticava muita burguesia que usava esse poder que eles ganharam, mas só para a burguesia, não usava esse poder para ninguém mais. Então acabava só ficando para eles mesmo. Então Machado de Assis criticava muito, ridicularizava, falava da sua futilidade e tudo isso. E também vale levar em consideração que ele também era um burguês, ou seja, ele sabia muito bem como era lá dentro, como eram as conversas, como eram os acordos, ele sabia tudo bem como era isso. Então é isso.